Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Mano Weber, professor da Sala do Rebobinador. A Sala do Rebobinador é um curso de bobinagem onde você vai aprender os segredos do dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre embaralhamento de chapas. Bom, o que é o embaralhamento de chapas? Como vocês podem ver nessa foto, esse motor teve um pico de tensão ou um curto entre espiras dentro da ranhura, um curto contra a massa. Não tem como identificar nesse momento o que aconteceu nesse motor, mas uma dessas coisas é o mais provável. Bom, como está, não pode ficar. O que acontece? Se eu rebobinar esse motor assim como ele está, ele vai acontecer um ponto quente nesse lugar, porque as chapas estão grudadas, né? E vai acontecer a conhecida corrente parasita ou corrente Foucault. Nós vamos precisar desmontar esse estator e embaralhar as chapas. Como nós vamos fazer isso? Bom, vamos lá. Primeiramente nós vamos cortar esse motor, deixar a carcaça lisa, né? O estator limpo, tirar todas as sujeiras que tem dentro, e esse é o nosso primeiro passo. Nesse caso aqui eu dei um fundo para tirar as fotos, mas não precisa dar fundo, tá? Nessa parte, certo? Agora nós vamos medir a distância que o estator tem com relação à carcaça para poder colocar no mesmo lugar para o rotor ficar alinhado com o campo, certo? Porque se o rotor ficar desalinhado, a corrente vai subir. Então a gente precisa colocar o estator exatamente onde estava. Marcamos e vamos para a prensa. Na prensa a gente eu usei uma peça redonda que cabe certinho dentro da carcaça, tá? Pedi para ser feito no torno. É uma peça de uma chapa de mais ou menos 20 mm de largura para não entortar, para eu poder forçar em cima dessa carcaça. Primeiramente tem que ser observado o seguinte: você precisa observar se essa carcaça ela não tem nenhum pino ao redor segurando o estator, certo? Senão você vai forçar e ele vai quebrar. Se não tiver nenhum pino ou parafuso ou uma argola ou algo parecido, você pode começar a forçar. Algumas pessoas costumam aquecer a carcaça para tirar o estator de dentro. É uma boa ideia. Porém, como esse estator ele dissipa o calor muito rápido por ser uma carcaça aletada, então essa carcaça vai dissipar esse calor muito rápido e é um pouco difícil de aquecer ela a ponto de soltar. Então tem que ser prensada do mesmo jeito. Aquecer é uma boa ideia, tá? Depois de tirar o estator de dentro, ele vai ficar nessa forma. Vocês podem observar que ele tem uma espécie de cola ao redor do estator, que é uma microcola ou um tipo de esmalte que é colocado dentro para tratar as chapas. Isso ajuda na colagem. E tem também uma fita que segura esse estator. Essa fita é colocada na fábrica quando o estator é preparado para colocar dentro da carcaça. A gente retira essa fita, eu fui enrolando ela com um alicate de corte. Tá? Você pode usar qualquer estratégia, aquecer ou qualquer estratégia que você queira. Eu preferi enrolando ela para retirar e depois eu endireitei e recoloquei ela. Aquelas que não pôde ser aproveitada, eu fiz nova, coloquei uma fita nova. Isso vai de cada pessoa, né? Eu preferi fazer assim, com bastante cuidado para não quebrar. Mesmo assim ainda quebrou duas e eu refiz usando uma fita de aço que eu encontrei no mercado da região. Depois de retirar as fitas, eu dei algumas batidas não muito fortes para não marcar o metal e fui passando facas dentro do estator para poder retirar as chapas, separar as chapas para poder trabalhar em cima delas, certo? Aquelas que estavam grudadas foram mais difíceis de tirar, mas com jeitinho a gente vai cortando e consegue retirar elas, tá? Usei um alicate de corte também para retirar. Depois eu coloquei em cima de uma borracha e golpeei com o martelo para endireitar e deixar elas bem retas. É bem importante, pessoal, bem interessante não bater muito para não tirar as características das chapas, tá? Se você bater, você pode expandir o metal e ele vai ficar com a ponta maior que a outra ou torto e não vai encaixar. Então é muito interessante ter cuidado na hora de alinhar essas chapas, tá? Deixar elas o mais reto possível, batendo devagarinho, dando um golpe bem fraquinho em cima. Depois eu alinhei todas as chapas, né? Alinhei todas elas. Você pode colocar um guia nas ranhuras, seja com um tarugo de ferro ou com uma régua. Você coloca um guia. Eu usei aqui para fixar ela
barras roscadas com porcas e parafusos, e fui apertando uma de cada vez, um pouco de cada vez, para poder alinhar bem. Se apertar um lado todo, o outro lado vai ficar folgado e depois ela não alinha, tá? Então é bem interessante alinhar um pouco de cada vez. E fui dando umas batidinhas ao redor para endireitar e deixar o mais reto possível. Depois das chapas bem fixadas, eu limpei bem o estator ao redor para tirar qualquer resíduo, dei uma lixada nele. Algumas pessoas dão um passo em torno, eu preferi não dar o passo no torno para ficar como estava antes, não mexer na parte externa do estator. Fiz um gabarito, como vocês podem ver na minha mão, com o mesmo ferro que eu usei para tirar. Eu fiz um gabarito porque as pontas dos parafusos são diferentes umas das outras. Então, para manter um alinhamento, eu fiz um gabarito que fica acima, com os pedaços de ferro soldado ao redor, e coloquei em cima desse estator, bem alinhadinho na carcaça. Tá? Pode-se aquecer a carcaça para recolocar, não tem problema, tá? Eu não aqueci, mas pode aquecer. E fui baixando e endireitando bem, levando bem nivelado para ele não torcer, e fui encaixando o estator dentro da carcaça, certo? Depois de colocado o estator dentro, o motor está alinhado e está na posição correta. Algumas pessoas costumam passar uma fresa dentro do estator para alinhar. Como vocês podem ver, o meu não ficou 100% alinhado, ficou um pouquinho coisa desalinhado, mas eu preferi deixar assim para não ter nenhuma perda de material ou aumento do entreferro, que é a distância do estator com o rotor. Então esse motor, depois de embaralhado, é um motor de 7,5 CV, depois de embaralhado ele ficou com a mesma potência que tinha antes, não teve nenhum tipo de problema, certo? Rebobinei com um motor comum, com os dados originais que capturei em uma tabela. Pude fazer o rebobinamento dele normal, como qualquer outro motor, sem nenhum tipo de problema. Teve um pouquinho de dificuldade para colocar os fechamentos das ranhuras por elas estarem um pouquinho desalinhadas, mas nada que comprometesse o bobinado do motor. Como vocês podem ver mais de perto, o motor ficou muito bom, funcionou corretamente na corrente certa. As ranhuras ficaram basicamente como estavam antes, apesar de um pouquinho de desalinhamento. Mas o mais importante aconteceu, que é a recuperação desse motor que algumas pessoas descartariam. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo um tanto quanto diferente, mostrando fotos e narrando. E quem quiser saber mais sobre o curso da Sala do Rebobinador, é só nos procurar. E valeu e até mais. Falou!